no ar, a palavra é tua, o podcast do Cindy Jorge. Nesta terça-feira nós vamos falar sobre jornalismo, sobre a luta das mulheres, sobre feminicídio. Inclusive, nós temos como convidada hoje a autora do livro A Narrativa do Feminicídio na Imprensa Brasileira, Histórias de Morte Matada contadas como morte morrida. A autora é a nossa diretora também do Cindy Jorge, Niara de Oliveira. Bem-vinda, Niara, seja bem-vinda. E aproveito para já pedir para tu fazeres uma apresentação para quem não te conhece, jornalista, escritora. Então, 51 anos, pelotense, jornalista há mais de 25 já, escritora, né, mais ou menos 2 anos, né, navegando por uma nova vertente, né, da profissão, e feminista desde sempre. Né? Então, por isso também, né, o tema do feminicídio, porque o meu feminismo ele começa, né, com um caso de feminicídio ocorrido em Pelotas, e foi acho que a primeira vez que eu tive, que eu soube que as mulheres eram assassinadas por serem mulheres. Foi a primeira vez que eu tive notícias, né, sobre isso. E esse é um impacto que ele é muito profundo para todas as mulheres, quando a gente finalmente se dá conta disso. Quando é meio que saber o seu lugar no mundo, né? É diferente, eu acho, né, do que qualquer outro dos impactos que a gente tem. Esse é um impacto muito sério, porque coloca a gente como matável, né? Coloca a gente em risco de vida, e saber disso não é fácil, não é simples. Na verdade, ser mulher é exigente, né? É bem isso mesmo. E, bom, como sou ativista da vida toda também, né, acho que eu não me lembro de mim não lutando por causas sociais, ou pelos outros, ou por mim mesma. Então, e foi assim também que eu cheguei no sindicato, né, meio que mais ou menos atrasada, né, no sindicato, no meu, mas sempre acompanhando a luta sindical. Mas agora, né, diretora do sindicato, agora, né, delegada em Pelotas, e todas essas atribuições, todas essas coisas têm uma grande responsabilidade. Eu encaro como uma enorme responsabilidade, né? Porque representar alguém, representar uma categoria, representar os outros, não é simples. Quando a gente não fala só pela gente, né? A gente fala pelos outros também. Não é simples ser a voz, né, de um coletivo. Mesmo já fazendo isso há bastante tempo, né, me colocando como a voz de mulheres que não têm voz, né, ou que não reconhecem, não sabem ainda usar a sua voz, sempre encarei como algo complexo, mas muito necessário. Tu comentou, né, que o teu feminismo, tu é feminista desde sempre. Nós vivemos num estado machista e nós sabemos que dá para dizer que aqui é mais difícil ainda, né, ser mulher do que nos estados onde os homens têm um comportamento um pouco diferente. Como era a menina Niara feminista em Pelotas, que ainda é o interior do Rio Grande do Sul, onde a condição do machismo ela é mais latente, né? Uma cidade conservadora ainda, né? Extremamente oprimida. Extremamente oprimida. Mas eu sempre fui muito aquela que batia o pé e fazia o que queria, né? E talvez por isso eu não tinha entendido, eu não tinha percebido a existência do machismo como tão forte como uma questão de classe. Eu não tinha entendido o machismo como um impedimento até os meus 19 anos. Sim. Antes disso, assim, por isso eu não me assumia feminista. Inclusive, eu cheguei a dizer, a minha área secundarista lá, dos seus 16, 17, chegou a dizer que o feminismo não era necessário, que eu não percebia como necessário. Não. Porque até então, a minha área com 16 anos, foi eleita presidente de um grêmio estudantil, né, representando meninos e meninas, né? E incrível que pareça, o fato de eu ter sido a primeira menina a presidir o Grêmio da então Escola Técnica Federal de Pelotas, não me ocorreu que isso não tinha sido possível ainda em função do machismo. Achei que era só uma consequência natural, só que não é.
né? Sim. Depois a gente vai vendo que o natural é excluir as mulheres, o natural é oprimir, o natural é nos violentar e até nos matar. Depois é que a gente vai se dando conta que a gente precisa de medidas artificiais, né, para romper com isso. E eu fui me dando conta disso dentro do partido político, dentro da luta, né, da própria esquerda. A esquerda é muito machista, né? Apesar de boa parte dos homens da esquerda acharem que ser de esquerda é um salvo-conduto, né, com relação ao machismo. Né? E que ser esquerda é automaticamente não ser machista. Não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim com relação a todas as opressões estruturais. E sabemos também que o capitalismo ele é sustentado, né, tanto pelo racismo quanto pelo machismo. Eu nem sei dizer em que proporção, né, de mais ou menos, mas ele se estabiliza, né, ele se solidifica em cima desses dois pilares. Sem racismo e sem o machismo, o capitalismo seria muito mais vulnerável, até mesmo para a luta da esquerda. E a própria esquerda não percebe isso. Né? Inclusive, nesse momento, com uma direção de tantas mulheres, uma direção composta de maioria mulher nesse sindicato, acho que pela primeira vez, né? E a primeira vez também que a gente repete uma gestão coordenada por mulheres, tanto aqui quanto na FENAGE, e isso é raro. Né? É verdade. E que bom, porque nesse momento que nós temos, a maioria da categoria é mulher. Sim, então, quase 58%. Né? Então, assim, estamos falando... Porque a gente já teve momentos, por exemplo, de categorias, em sua ampla maioria, eu estou falando de mais de 90%, composta por mulheres, lideradas por homens nos seus sindicatos. Sim. O que é estranho, né? E como é fácil aceitar. É verdade. E como é fácil aceitar, como é natural ver os homens nos espaços de poder, né? E até em cima disso que tu está dizendo, me fez agora voltar ali, juntando com o que tu dissesse de esquerda, né? Que os homens de esquerda também são machistas. Eu vejo a fotografia do Ministério atual, onde as mulheres foram as que foram afastadas para, então... É claro, a gente sabe que para poder governar precisa fazer esses arranjos, mas aquelas que foram afastadas para dar o lugar foram mulheres. Que a gente fala... não é um governo de esquerda, infelizmente, né? É um governo de coalizão. Num governo de coalizão, tu tem a luta, né? Tudo está em luta, tudo está em disputa. Mas como essa coisa da mulher acaba sempre... Como é simples. A peça como mais fácil para mexer. Mas como é simples, né? Como é fácil, como é... Inclusive, eu nem vou nem falar na questão da mulher em si afastada, mas como quando a imprensa cogitava, e até eu acho que até torcia, né, por uma reforma ministerial tão cedo, no governo está iniciando, e cogitava justamente só as mulheres. Só cogitava as mulheres. E jamais passava pela cabeça de ninguém que, por exemplo, que o vice-presidente, ele é vice-presidente e ministro. Ele acumula um ministério. Não passou pela cabeça de que esse ministério poderia ser um ministério negociável, porque, afinal, né, ele tem logo não perderia o seu espaço no governo. E até porque é um vice-presidente ativo, né? Pois em função das viagens do presidente. Ele não perderia, espaço, não perderia participação política no governo se perdesse o ministério. Mas não foi cogitado isso. É muito mais fácil cogitar, por exemplo, a saída... absurda, né? Da Nízia, do Ministério da Saúde. Exato, essa ainda bem, né? Enfim, mas né, sabemos que há essa disputa de poder, sabemos que é um governo de coalizão, então tudo é disputa, inclusive a questão da participação das mulheres, né? E mais do que isso, a gente ainda tem do outro lado, né, o fascismo. A gente ainda está, né, para derrotar. A gente já tem o fascismo para derrotar. Então, não é simples. Então, eu consigo entender, às vezes, algumas coisas, alguns movimentos, inclusive do próprio presidente Lula, em função disso. Né? Não critique, inclusive por ser um espaço em disputa, as críticas são fundamentais, porque a gente tem que tensionar pela esquerda para que a direita não ganhe poder. Exatamente. Não ganhe mais espaço. Com certeza, com certeza. Não, a casa aqui não vai nenhum questionamento. Sim, é só para ilustrar aquilo, né, de que a gente estava falando, de que realmente sempre é mais fácil afastar a mulher, porque ela é mulher, é aquela questão de gênero mesmo, é porque ela é mulher.
Não, é mais fácil tudo, na verdade. É mais fácil de violentar, é mais fácil de agredir, é mais fácil de ofender, é mais fácil... E como é natural ver os homens em espaços de poder e não mulheres, né? Como foi difícil para esse país engolir uma presidenta mulher. Tá? Tanto que ela sofreu um golpe. Exatamente, até hoje não se recuperou. Como foi difícil para esse país, até hoje, né? Até hoje, a dificuldade, assim, a impressão que eu tenho às vezes é que tanto a direita quanto os homens, se pudessem, apagariam a existência e a passagem da Dilma pela presidência da República. E nós não estamos falando de qualquer mulher, estamos falando de uma mulher extremamente digna, né? E competente. Forte, no seu né? papel. Competente, assim, digna, forte. Enfim, ela saiu de pé. Saiu de cabeça erguida, permanece de cabeça erguida, né? Apesar de tudo. Eu digo tudo porque foi tudo mesmo. Assim. A gente teve expressões de misoginia absurdas. Né? E nem assim a gente conseguiu unificar a voz das mulheres em defesa dela. Verdade. Diante de tamanha violência política, a gente não conseguiu. Então, agora eu fico pensando, porque a gente seguem os casos de ameaça de estupro corretivo, né, contra parlamentares. Eu não conhecia essa expressão estupro corretivo. Estupro corretivo. É um absurdo. A deputada Daiana, até coloquei nas minhas redes sociais minha solidariedade a ela, porque é um absurdo isso. São todas as deputadas lésbicas ou bissexuais, enfim, não interessa, né? Todas elas estão sofrendo esse tipo de ameaça. E as outras já sofriam outras ameaças de morte, né? E a ameaça de violência é a primeira coisa que surge. Sim. E o estupro é impressionante como é uma arma de guerra, né? Sim, e eu me lembro muito bem ainda na época de deputado federal, o antigo presidente, a maneira que ele tratou a deputada Maria do Rosário. Né? Sim. Com uma consideração extremamente infeliz, machista, misógina. Parece que a palavra estupro é um status para esse tipo de homem, né? É quase é um uso, né? Eu sou o cara, eu sou o forte, eu estupro. Exatamente. Então, assim. Mas é isso, né? O estupro é usado nesse sentido, né? E as mulheres são objetos. E são seres não só matáveis, mas seres violáveis e violentáveis, né? A qualquer momento, a qualquer hora. Né? É muito fácil. E o que mais me choca é sempre a aceitação da sociedade, a naturalização com que isso se dá, com que isso acontece. Assim, a reação da Maria do Rosário, ainda hoje, quando aquelas cenas aparecem, né? A reação da Maria do Rosário ainda é uma reação lida como uma reação violenta. Exatamente. Exatamente. Não, há uma inversão, né? É uma inversão. Ela é a violenta. Ela é violenta. A reação é aquela coisa, a reação do oprimido diante da violência e da opressão ainda é tida como violenta. A polícia batendo, o homem agredindo, tudo isso é ok. Inclusive, eu falava dia desses cheguei a pontuar, porque eu tenho visto repetidas vezes cenas de mulheres sendo violentadas. E o quanto isso é repetido em looping, né? As cenas ficam passando, e repetem. E é como se existisse um fetiche comunitário, um fetiche, né, de todos, né, em assistir uma mulher sendo violentada. De todas as formas. Né? Sim. Uma mulher sendo agredida é um fetiche. Eu defini assim porque parece. Assim, eu não consigo assistir. E as pessoas ficam. E aí, o dia desses era isso. Era repetido. E aí, quando. Naquele caso famoso daquele empresário de São Paulo, o Thiago Brenan, que fugiu, voltou. As cenas ficavam sendo repetidas. Terrível. Não, durante a mesma matéria. Né? A cena era repetida assim 10 vezes na sequência. Enquanto tinha um off, né? Enquanto tinha um jornalista falando um texto, né? Notem que ele volta, e aí mais um close, repete novamente. E aí descreve, né? Descreve uma imagem que está sendo vista, não precisa descrevê-la, né? Mas é um fetiche isso, né? E isso também, muitas vezes, acompanhando, eu e a Carla, que somos de televisão há muitos anos, a gente começa a perceber que, dependendo da situação, e quanto mais ela é veiculada, parece que ela é um gatilho para outros, porque
outros querem aparecer naquela situação também, batendo, agredindo. É nesse sentido. Né? É nesse sentido. E aí vira o expor uma mulher sendo agredida, a agredida faz o quê? É a denúncia da violência ou é a exaltação da violência e o incentivo a ela? Exatamente. Aí entra a nossa responsabilidade social, né? Do jornalista. Ética. Porque ética, isso sim. social. A ética sempre em primeiro lugar. E a nossa responsabilidade social. Porque a gente, é claro que não vai deixar, não vai silenciar, não vai deixar de dar uma notícia dessa, um fato, mas ele tem que estar, ele tem que ser, o fato é dado, porém, junto com ele, as formas de defesa, as formas de não aceitação, as penalidades, o que tem que ser feito em termos de legislação, ou seja, o incentivo a que as mulheres denunciem antes de passar por isso, ou seja, tem toda uma questão social em volta que ela precisa ser dada junto com essa notícia, junto com esse fato. O fato ele tem que desencadear um benefício à sociedade e não o contrário. Sim, eu fico pensando porque, na minha maneira de ver, a descrição da cena deveria ser suficiente para todo mundo. Sim. Né? Para todo mundo condenar, achar péssimo, né? Condenar socialmente, eu digo, não estou falando de se tornar o juiz, mas condenar socialmente, né? E dizer, não, isso é inaceitável, né? De ter esse entendimento, é inaceitável, é inadmissível, né? Que isso aconteça. Mas não só não se discute isso, como acho que alguns jornalistas, infelizmente, veem essa repetição como ok. E assim, tipo, se incentivar é a sociedade que está doente, não a imagem que está sendo usada. Sim. Mas nesse momento a gente tem sim uma sociedade doente, a gente tem sim uma sociedade muito vulnerável ao fascismo, né? E a essas soluções violentas, né? ao recurso da violência como linguagem, como ferramenta, como, né? Instrumento político aceitável. E a imprensa precisa repensar as suas coisas. Por exemplo, aquela situação de um cidadão sendo torturado numa viatura da PRF, né, usada como câmara de gás, né, aquilo ficava sendo repetido em looping. Eu já não suportava mais a situação. Há um tempo atrás, a gente dizia assim, lembro, né, no meu tempo de estudante, que alguns jornais a gente torcia e saía sangue. Né? E algumas imagens não podiam ir para a capa, algumas imagens não podiam ser exibidas, porque as pessoas têm problemas cardíacos, as pessoas têm seus gatilhos, têm as suas situações de violência e não podem ser expostas, né, a isso. Bom, e agora não existe mais esse critério. As cenas são transmitidas sem uma como é que chama? Um blur. Um blur, né? Uma imagem que vai dificultar para que tu entenda. Uma distorção ou o aviso. Exatamente. O aviso, aquele. Não, tu tem que ter uma tela antes. Entre a fala final, eu até mesmo com um aviso verbal, né? Entre a fala, tu precisa ter uma tela preta que diga assim, ó, em letras grandes, que diga assim, as próximas imagens são muito violentas. Precisa ser avisado. Tem que ter um alerta, claro. E mais que isso também, né? Eu acho que aí nós perdemos. E aí vamos voltar na discussão do nosso compromisso social e a ética na nossa profissão. Na disputa pela audiência, se coloca qualquer negócio. Qualquer negócio. E aí a polêmica, inclusive. Exatamente. Porque quem grita com relação a essas questões, por exemplo, com relação às mulheres? As feministas, né? Algumas feministas, inclusive, têm usado o recurso da repetição das imagens sem pensar a respeito disso. Exatamente. Eu tenho visto isso. Assim, me motivou dia desses a falar sobre a questão do fetiche, justamente por isso. Porque no afã da denúncia, tu precisa parar para pensar, na verdade, o que tu está fazendo. Essa foi a motivação, por exemplo, do livro, minha e da Vanessa, né? Porque eu não sou só autora, eu sou co-autora, né? Eu tenho uma parceira no livro. Eu e a Vanessa, a gente falava sobre isso, assim, que a gente precisa parar e analisar. E essa era a nossa pergunta, essa era a nossa hipótese, né, quando a gente iniciou a nossa pesquisa. O jornalismo, ele cumpre o seu papel ético, né, da defesa dos direitos humanos, e aí
a questão dos direitos das mulheres como direitos humanos, porque quando se fala nos direitos humanos, nem sempre se inclui as mulheres, né? E quando se fala nos direitos das mulheres, a gente precisa sempre reafirmar que são direitos humanos, é impressionante, mas ainda assim, né? Ou se a imprensa contribuía com a sua narrativa de feminicídios com a continuidade desse crime, com o aumento dos índices desse crime. E, infelizmente, a nossa resposta ao final da nossa pesquisa foi que sim, a imprensa contribui para o aumento de feminicídios. E contribui principalmente a manutenção desse estado de coisas de violência que levam as mulheres a serem assassinadas por serem mulheres. Sem discussão, né? Porque o que a gente encontrou na narrativa, né, a forma como os feminicídios são narrados é justamente isso. Porque é inclusive o antijornalismo. Para começar por isso, né? Porque a forma como os feminicídios são narrados é o antijornalismo. É diferente de tudo que a gente aprende nos cursos de comunicação, nos bancos, né, da faculdade. Quando a gente aprende a redigir, né, a forma como a gente vai narrar um fato, né, a narrativa de feminicídio é o oposto. Por isso a gente fala o oposto do que se aprende, porque é exatamente isso. E aí a gente foi se perguntar, fomos atrás, né, fomos pesquisar. Onde que os jornalistas aprendem a narrar feminicídios desse jeito? E aí tem uma série de coisas que a gente percebeu, né? Os títulos na voz passiva, o uso e o abuso do adjetivo suposto, às vezes usado de diferentes formas, né? Ao ponto de, daqui a pouco, tu tá pensando, houve mesmo um crime? Né? Tu colocar em dúvida... O que ela fez? O que ela fez? Porque é isso, assim, é o suposto sempre usado no sentido da dúvida. Né? Não no sentido da garantia da presunção de inocência. O suposto no sentido de dúvida, de colocar sempre a palavra da mulher em dúvida. E no caso do feminicídio, não tem nem mais voz, não tem nem mais palavra, né? Então, o que acaba ficando em dúvida é justamente o crime. Mesmo diante de um corpo, o que se coloca em dúvida é o crime. Os verbos no futuro do pretérito, teria, poderia, o que também dá sentido de dúvida. O uso da imagem da vítima, na notícia do seu próprio assassinato, e sempre uma imagem escolhida a dedo, né, da rede da própria vítima, de preferência com um decote, de preferência com um batom vermelho e de preferência com um copo de bebida alcoólica na mão. Isso, juntando todas essas coisas... Isso é subliminar, né? Já querendo deixar a culpa... Que ela fez? O que e sim, juntando todas essas coisas, né, todas as coisas que a gente observou, no final tu tem uma direção na narrativa, que é culpabilizar a vítima, né, e diminuir a responsabilidade do assassino. Bom, é tarefa da imprensa isso? Aí ontem eu estava comentando ainda com outros companheiros jornalistas e estava dizendo o seguinte, uma das coisas que mais me motivou, assim, que plantou essa dúvida na cabeça sobre a questão do tema do livro, do tema da pesquisa, uma das manchetes, na verdade a foto, né, de um recorte de um jornal, da manchete do assassinato da Ângela Diniz, nós estamos falando de dezembro de 1976, e um recorte de uma imagem, e a notícia de um crime ocorrido em 2015. O título iniciava do mesmo jeito. E aí eu fiquei pensando, nesse meio tempo, nesses 40 e tantos anos, mudou tudo. O mundo, surgiu o feminismo no Brasil, né, de forma constante, né, e permanente. O jornalismo mudou, os meios de comunicação mudaram, as plataformas todas mudaram, né, mas a forma de narrar feminicídio permanece. E ela é errada. Eu sigo insistindo nisso, é errada. E aí tinha lá, assim, no caso do assassinato da Ângela Diniz, por ciúmes, vírgula, industrial fulmina, assassina, enfim, não vou lembrar agora. Mas quando a segunda frase ela vem, quando ela não vem na voz passiva, é porque antes vem a justificativa do assassino. Ou seja, antes de narrar o próprio crime, que é a função primeira, narrar o fato, né? Antes de dizer do que tu está falando, tu dá a justificativa do assassino. E a justificativa do assassino coloca a responsabilidade do crime na vítima. E não existe assassinato por ciúme, né, gente? Não existe isso.
Assim, mas a gente ainda... A impressão que eu sempre digo isso, assim, eu digo isso não é mais de brincadeira. Eu antes dizia, brincando, mas meio que uma brincadeira meio mórbida, assim. Quando entra um feminicídio numa redação, entra junto o fantasma do crime passional. E mesmo que já tenha caído pelo STF, tenha sido derrubada pelo STF, a maldita, né, a amaldiçoada tese, inexistente, inclusive, né, juridicamente, da legítima defesa da honra, que não existe isso, a gente ainda trabalha com essa questão do crime passional. Na mente ainda é a questão do crime passional. Ao ponto da gente encontrar manchetes, por exemplo, situações, um feminicídio em que o marido, na frente dos amigos, num churrasco de amigos, descarregou a arma. Ele deu 14 tiros. Não, ele acertou 14, não vou lembrar agora. Eram muitos tiros na mulher. Ele descarregou a arma, né, na mulher. E lá pelas tantas... nesse caso, uma jornalista mulher, nesse caso me chamou a atenção o fato de quem estava escrevendo, não era foco da nossa pesquisa isso, perguntar, escrever assim, ainda não se sabe a motivação do crime. Assim, que depois de descarregar uma arma numa pessoa, tu ainda não sabe a motivação do crime? Nós estamos falando de ódio, nós estamos falando de misoginia. Sempre é crime de ódio. É um crime de ódio. E por isso existe o crime de feminicídio, que é um agravante do crime de homicídio. Né? Porque nós estamos falando da questão da condição. Nós estamos falando de menosprezo à mulher. E não a todos os feminicídios são com tiros no rosto, ou na nuca, enfim, com tiros na cabeça, com cortes de seios, queimar a vagina, assim, tudo que caracteriza as mulheres como mulher, e aí isso inclui também a questão dos transfeminicídios, é incluído no crime, né? Naquilo que a gente chama de... não é detalhes, os requintes de crueldade, né? O corte do cabelo, o desconstituir o rosto. Estou falando de alguém que está sendo exterminado. O fulminado com tiros e tal é uma expressão até amena para a maioria dos crimes de feminicídio, porque são sempre com muita crueldade. E isso, para mim, é o exercício do ódio apenas. Né? Então, quando o jornalista se pergunta, chega ao ponto... Para escrever isso e publicar, tu precisou pensar, escreveu, corrigiu, reviu, né? Reviu novamente antes de sair, né? Até chegar... A gente sabe como é que é esse processo, sim, né? Sim. Da escrita e tal. Teve zilhões de vezes para repensar, zilhões de oportunidades para repensar aquela forma de escrever e aquela palavra escrita daquele jeito. Então, quando tu pensa, sério mesmo que a pessoa não sabe a motivação do crime? E às vezes passa até por mais de uma pessoa. Mas também às vezes também passa por um caminho que nós sabemos que, embora sejamos maioria na nossa categoria, em cargos de chefia nós somos minoria. Eu sei. E aí os nossos textos muitas vezes chegam aonde? No editor-chefe ou no Nós gerente, investigamos isso também. Né? Então nós investigamos isso também. Porque aí muita coisa muda, né? Tá, também. Eu sei. Nós investigamos também. Porque a gente não ficou só com a nossa impressão, com a nossa análise ali daquilo que os textos impressos em sites, em portais ou em revistas e jornais nos traziam. Né? Isso a gente foi anotando, foi vendo essas questões todas. São 7 condições, né, hoje, que compõem a narrativa de feminicídio, né, que é esse antijornalismo que a gente diz. Mas a gente foi conversar com juristas, a gente foi conversar com repórteres desses que realmente cobrem o fato na rua e trazem para a redação. A gente foi conversar com editores. E aí, um editor que a gente conversou, primeiro que ele não tinha se dado conta, como uma boa parte das pessoas não se dão conta, que a ampla maioria dos feminicídios são narrados na voz passiva. Eu sempre digo assim, nem todo feminicídio é narrado na voz passiva, mas todo assassinato de mulher narrado na voz passiva é de um feminicídio que nós estamos falando. Isso é tão recorrente, e eu sempre digo, as pessoas não precisam acreditar na gente. Né? Sai, assim, ou estão lendo o livro, ou estão me ouvindo, entra em qualquer site de busca e escreve lá, mulher é morta, mulher é encontrada morta.
vai encontrar variações. Universitária encontrada morta, grávida encontrada morta, dentista encontrada morta, mas juiz encontrada morta, mas o encontrada morta, o mulher encontrada morta, o mulher é morta, é a regra. E assim, quando a gente vai pensar na função da voz passiva, isso fica mais grave, né? Mas aí esse editor disse assim para a gente. Primeiro ele não acreditou, ele ficou... Enquanto ele estava falando com a gente, ele virou para o lado, a gente estava vendo ele pela câmera, ele virou para o lado e pesquisou, né, no computador dele, né, lá, como é, e aí ele se deu conta que todos os títulos de feminicídio no jornal dele estavam na voz passiva. E ele, tipo assim, aquela situação, sabe? Uma situação de vergonha, assim, né, conversando com a gente, assim, é mesmo? É mesmo. E aí ele vai nos dar uma informação muito importante sobre isso. Ele diz assim, que é uma pesquisa que a gente não tem, mas que os editores se preocupam, né? Porque os editores conversam com o jurídico da empresa, do jornal. Sim, a história do suposto, de teoria, isso tudo tem um viés jurídico também. Preservar a presunção de inocência é uma regra. Tem que ser. Nós respeitamos e achamos correto, obviamente, né? Estamos falando de direitos humanos, a gente não pode simplesmente acabar com a vida das pessoas por uma suspeita, né? Mas ele disse uma coisa, que os homens são os que processam a imprensa. As mulheres não têm acesso ao judiciário e não têm poder, nem financeiro, ou, né, poder de fato, né, para processar. E aí, se a gente está falando de feminicídio, isso é grotesco, porque a gente está falando de uma mulher que já morreu. Mas aí ele traz um dado que eu não tinha, né? Que os jornais têm, que os donos de jornais têm, que os editores têm, que quem é que processa, né, os jornais, e o jornalista que escreveu, e o editor, enfim, o corpo editorial, com relação a notícias que foram ofensivas ou que acharam ofensivas? Os homens. Então, aí ele me disse uma outra coisa, assim, que geralmente os editores nem corrigem mais. Ou seja, há uma autocensura, né, do próprio repórter. Aquele processo assim, para não ter o texto alterado, para não ter o texto mexido, ele segue a fórmula pronta. E a fórmula pronta é essa, do antijornalismo, do crime passional mesmo, que a gente já saiba que não existe crime passional. Porque nós não estamos falando de descontrole. Nós não estamos falando de amor. Nós não estamos falando de afeto e nem de ciúme. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ódio. Né? A gente precisa entender isso de uma vez por todas, que o feminicídio é um crime de ódio. E que ele é comum e que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres por feminicídio. Inclusive, com os últimos dados, eu começo a temer que a gente pule para o quarto. Tenho dito isso porque não é só uma impressão. Sabe? 2022 foi um ano violentíssimo, né, para as mulheres no Brasil. Sim. Com o índice de feminicídio batendo recordes. Então, como isso é um percentual, né, a cada 100 mil habitantes, né, e aí o cálculo, não sei bem como é que é feito, e por isso que o Brasil é quinto. Mas eu acho que a gente, em breve, vai pular para quarto lugar. Infelizmente, né? O Rio Grande do Sul tem números altíssimos também. Eu estava falando sobre a questão da voz passiva antes, né? A função da voz passiva. Isso até foi um susto para mim, pessoalmente. Quando eu fui estudar a função da voz passiva, embora a gente estuda isso na escola e esquece, né? A função da voz passiva. A função da voz passiva é atenuar a responsabilidade do autor da ação. Isso passa batido pela gente, né? Quando a gente não está falando de crime. Sim. Então, porque tu inverte a oração e tu joga o peso, a atenção, os olhos, os holofotes para a vítima, ou para o objeto da ação, para o objeto, né, do fato. Então é isso. As mulheres, elas acabam sendo o sujeito da notícia que as vitimou, a notícia do seu assassinato. É tão cruel isso. É tão... assim, é tão pequeno, é tão eu não vou dizer imoral, mas é desumano. E aí eu estou sempre dizendo isso, porque eu tenho conversado muito com estudantes de jornalismo, né? Eu sempre digo assim, não é só a mulher
a vítima de feminicídio que está ali sendo desumanizada. O repórter também está se desumanizando quando faz isso. Sim. Sim. Quando ele não humaniza a vítima, quando ele não busca quem era, quando ele não reconstitui, quando ele não pensa nos órfãos do feminicídio. Aqui um dado importante. No Brasil, a gente tinha uma média até 2021 de 2 órfãos de feminicídio, 2 órfãos por feminicídio, em média. Nós pulamos para 3 agora. Ou seja, são muitos órfãos de feminicídio, né, para tu não te preocupar com essas crianças e adolescentes e não se perguntar. Geralmente, essas mães, nós estamos falando, o padrão da vítima no Brasil de feminicídio é uma mulher pobre, primeiro, uma mulher negra, pobre, periférica, mãe e jovem, e com pouca escolaridade, baixa escolaridade. Bom, nós estamos falando de chefe de família, estamos falando daquela mulher sofrida, chefe de família. Então, quando ela é assassinada, quem é que cuida dessas crianças? Essas crianças vão continuar tendo escola? Essas crianças vão continuar tendo o mesmo padrão de vida, o mínimo, né? Conseguindo comer, ir para a escola, se vestir, etc. Uma vida minimamente digna. O repórter não se preocupa com isso, mesmo. Não se preocupa que aquelas crianças que ficaram órfãs, quando crescer e procurarem saber quem foi a mãe, vão encontrar essa notícia mal feita, mal escrita, desumana sobre a mãe, com uma história, com uma única história publicada. Mas é aí que eu acho que entra a questão da nossa responsabilidade, e aí vai um pouco do caminho que eu estava falando sobre sermos muitas mulheres e poucas chefias, onde a gente acaba tendo que se submeter, né, às vezes por necessidade financeira, obviamente, no trabalho, em pegar essa fórmula pronta e seguir repetindo. E eu acho que realmente algumas coisas para modificar é só lá na faculdade mesmo, para que esses jovens profissionais consigam chegar nos seus locais de trabalho sabendo contar efetivamente e até de uma maneira melhor, assim, argumentando e discursando, porque a coisa fica mais ou menos assim, né? Nós que inclusive trabalhamos num veículo de comunicação que vende mais dá mais ibope com crimes, né? Sim. É um veículo que ele é mais popular. E a preocupação nunca é onde parar essa criança, é por que essa mulher colocou esse cara para dentro de casa? São essas, porque é uma construção machista que vem e que mina, inclusive, às vezes, que vem de algumas mulheres, sim, também, porque eu acho que o pior do machismo ainda é o que vem da cabeça feminina, não que é não o conseguiu. Pior. É que é uma opressão estrutural e atinge todo mundo. A gente reproduz, todo mundo reproduz. Mas às vezes ouvir uma mulher dizer o que será que ela fez. Mas a gente mesmo se pergunta, né? Às vezes. A gente mesmo se pergunta. Porque, assim, ó, em média, uma mulher sofre 10 anos de violência calada antes de fazer a primeira denúncia ou antes de ser assassinada. Essa é a média. Tá? 10 anos, gente. Pensar assim, como a mulher aguentou 10 anos? Não é que a violência, ela é uma escalada, né? Ela não é um espancamento de uma hora para outra, ou uma ameaça de feminicídio. Ela começa pequenininha. Sim. E vai nos pequenos controles, né? E ela vai numa escalada. E aí tu vai acostumando. E aí a coisa assim do permitido, né? Do permitido não permitido, né? E infelizmente, assim, ó, uma tentativa de controlar, de pegar o telefone ou de controle do comprimento da saia ou dos amigos e tal, ou do horário de saída ou do batom vermelho, não é motivo para acabar um casamento, né? Se a gente for botar na balança, né, isso não é motivo, mas isso vai numa escalada, né? E o que a gente sempre diz é que isso é tão profundo e tão arraigado na cultura que, assim, ó, a gente pensa assim, se eu tivesse parado lá atrás onde? Quando? Quando? Em que momento? No primeiro tapa ou na primeira tentativa de controle da saia? Sim. Né? Em que momento? Né? Lá atrás onde? Porque é um processo. É um processo. E aí, assim, tem sempre essa coisa assim, tá sendo muito radical. Quando as mulheres só ciúme. É só ciúme. É amor, né? É isso. Ele está te cuidando. Porque ele te ama. A gente sempre diz, Vanessa, a gente sempre conta que o livro, na verdade, a gente começou
Era uma iniciativa coletiva de mais ou menos umas 10 jornalistas feministas, lá em 2015, quando a gente montou uma comunidade chamada Não Foi Ciúme, que é justamente para combater essa ideia. Sempre, é impressionante como sempre. Porque era uma pichação, né, que tinha, que era Não Foi Ciúme, é feminicídio. Né? Não é um sentimento comum, é crime, é de crime que a gente está falando. E nessa comunidade, a gente reescrevia notícias de violência de gênero. E aí não falava só de feminicídio, a gente falava de assédio, a gente falava de estupro, da violência cotidiana, essa doméstica, né, mais comum, e a forma como ela é redigida. E a nossa ideia era sempre assim, reescrever, sem ferir a presunção de inocência, de forma mais assertiva, provando que era possível. E muitos dos nossos títulos, a gente criticava tanto, às vezes era tantos comentários nos portais, por exemplo, naquela época, o portal vilão da nossa comunidade era o G1. Né? Hoje não é mais o G1 o grande vilão. O G1 chegou a trocar 2 ou 3 títulos pela nossa insistência, né? Pela nossa pressão. Por exemplo, teve um caso que foi assim, emblemático na comunidade, que foi assim, que a gente, inclusive, cita ele no livro, que diz assim... ocorreu um estupro, teve uma denúncia de um estupro no campus da USP. Tá? E aí dizia assim, teria ocorrido a investigação de feminicídio. Assim, não teria ocorrido a investigação. A investigação estava ocorrendo. E, assim, então, a polícia investiga denúncia de feminicídio. Sim. Tá? É só narrar o que está acontecendo. E aí tem uma coisa que eu sempre digo assim, se os jornalistas seguissem mesmo, como dizem seguir, o manual mais famoso, o mais comum, que é o da Folha de São Paulo, escreveriam de forma mais assertiva. Porque o que diz o manual da Folha de São Paulo, e a gente reproduz o trecho que fala sobre crimes, é que assim, tu te baseia na investigação policial, que é uma das fontes, né, quando tem um crime. Sim. O que diz a polícia? Como é que a polícia se refere ao suspeito, a pessoa que pode ter cometido o crime? Né? É suspeito? É réu? É acusado? É assim que tu vai te referir a ele. Tu não está ferindo a presunção de inocência se a polícia é a tua fonte. Sim. Né? E aí não tem problema, porque tu tem esse resguardo. Se a polícia está definindo como suspeito, ele é suspeito. Sim. Né? Marido suspeito de assassinar a esposa. Isso é uma coisa. Tu está colocando o marido, né, como o ex-marido, o ex-companheiro, enfim. É isso que a polícia está dizendo. Mas boa parte desses títulos que estão na voz passiva, o crime já está solucionado. O cara já confessou, porque os homens têm prazer, eles têm orgulho em confessar o feito. Né? Eles se orgulham de ter matado a mulher. Então, eles já confessaram, eles já se mataram, que é uma confissão. Né? Então, por que não dizer? Isso. E aí, a justificativa lá do nosso amigo editor, dizendo que os homens por excesso, ele já está morto. Caiu a justificativa. Assim, essa justificativa, assim, é mais ou menos 1/3 dos feminicidas se matam logo após ou tendo se matar, né? Logo depois do feminicídio. Bom, sim, porque eles preferem morrer do que pagar pelo crime que cometeram. Sim. É basicamente isso. Porque agora o feminicídio, ele é um agravante. Isso subiu, na verdade, né? Aumentou, depois da lei do feminicídio, o número... a gente não sabe ainda esse percentual, né? O quanto que aumentou, porque não teve pesquisa ainda sobre isso. Sim. Eu espero que em breve teremos. Mas é isso, assim, aumentou o número justamente porque os crimes... a gente nunca fala em punição, porque não é de punição que a gente está falando. O que a gente precisa falar é de prevenção. O que a gente precisa falar é de evitar que as mulheres morram. Né? Assim, ok, a violência ocorre, a gente sabe que relacionamentos abusivos são uma constante, são comuns. Né? Eu já vivi relacionamento abusivo, eu conheço... Acho que nenhuma das feministas que eu conheço não passou por um relacionamento abusivo. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por algum relacionamento abusivo na vida. E essa questão o que a gente não consegue entender, e por isso a gente julga muito a coleguinha, né? Inclusive, tem vários textos feministas assim, não chamar a coleguinha de puta, não julgar a coleguinha, não julgar moralmente a coleguinha, né? Porque tem isso, assim, essa coisa do trair, né? Assim, a primeira coisa que a mulher faz é julgar a mulher, não a pessoa que tem um relacionamento e um compromisso com ela.
Né? E eu aqui não estou julgando assim, quem tem os acordos de cada um. Né? As pessoas são livres para estabelecer isso, né? Os seus pactos, né? Os seus relacionamentos. Mas a primeira pessoa julgada é a outra. Não. E aí, com relação às mulheres, é o contrário. Né? Porque eu sempre digo assim, é sempre a mulher a culpada. Assim, socialmente e naturalmente, a gente tem sempre isso. A culpa é da mulher, ponto. Então, por isso que a gente aceita, e por isso que muitas pessoas sequer se dão conta que os títulos de feminicídio são na voz passiva. Uma coisa comum, natural. É comum que a mulher seja culpada. E sabe que, falando em relação a títulos, por exemplo, em TV, é a frase, né? A frase que acompanha toda a reportagem. E esses tempos a gente se deparou com um caso, com um fato, e eu tive longos debates a respeito disso. Porque, assim, era a jovem, ela era jovem, tinha 5 filhos, e ela foi para a Serra, ela trabalhava como garota de programa. Então, ela foi fazer um programa e lá ela desapareceu e foi encontrada morta. E aí eu dizia assim, gente, por que botar garota de programa foi morta no hotel? Por que não colocar mãe de 5 filhos? Porque eu acho que vai impactar nessas crianças a morte dela. Então, é a mãe de 5 filhos que foi morta na Serra. Isso, para mim, é uma discriminação. É tu tentar elevar um ibope ou uma coisa assim, colocando e já julgando, porque ela foi morta porque ela é garota de programa. Sim, já reduz. Tu já reduz, entendeu? Ela foi morta, mas ela é garota de programa. Já ficou como crime menor. Exato. Claro. E aí eu disse assim, não. Então, assim, ó, quando eu... Aí, no caso, como eu sou editora-chefe, quando eu coloquei no ar, eu coloquei frase, mãe de 5 filhos. Porque é muito mais impactante para essas crianças a morte da mãe do que a profissão dela. Do que todo o resto. Que tanto faz. Os clientes não Ela é uma mãe que deixou 5 crianças órfãs. As 5 crianças é que vão sentir. Exato. E assim, e foi assim, olha, foram algumas discussões assim para e todo o resto do pessoal usou. Não, isso aí dá uma excelente avaliação também. Não sei se vocês chegaram a pegar exatamente dessa forma, mas se a gente pegar aqui nos veículos, né, o mesmo crime em vários veículos, como a Helena disse. Então, alguns casos tem essa coisa de varia, né? Mas, por exemplo, teve um caso que me marcou demais, assim. Primeiro porque ele começava do mesmo jeito da narrativa do feminicídio da Ângela Diniz, que não é feminicídio na época, mas esse é um crime muito mais antigo do que os nomes do que esse nome, do que essa denominação. E que era o cara que matava, que agora é uma coisa que é comum, né? O cara matou as 2 filhas e, assim, por ciúme, vírgula, homem mata as 2 filhas, pai mata as 2 filhas, enfim, aí variava. Mas o por ciúme, vírgula, era de cabo a rabo, assim. Eu abri a página do Google, assim, acho que os 10 primeiros resultados. Eu cheguei tem um print, inclusive, esse print eu guardei ele. Ele me chocou tanto que ele justamente foi pro livro O Print por causa disso. Porque isso é muito... Também é mais uma coisa para você avaliar. Estamos falando de fórmula pronta, né? Sim. A gente está falando de repetição. Tem no livro também o caso da Cláudia. Cláudia Silva... Vou esquecer o último sobrenome. Ela entrou para a história como a mulher arrastada. Nós estamos falando de feminicídio político nesse caso, né? Porque era político. O corpo dela foi usável, um corpo matável, e o corpo dela foi usado para isso. Como um exemplo do que a PM é capaz de fazer. E a Cláudia, ela não era traficante, ela não era envolvida com tráfico, ela e o marido eram trabalhadores, eles moravam na favela. E ela não só era mãe de 4 filhos, mas ela cuidava também de 4 sobrinhos. E aí o Estado foi condenado e os 4 filhos passaram iam receber pensão até os 18, os 21 anos. E os sobrinhos? Sabe? Assim, aí ninguém... Assim, essa é uma questão. Ela entrou para a história com a mulher arrastada. Falou agora do Encontrada Morta, né? Tatiane Spissner foi um caso famosíssimo. Entrou, assim, a gente está falando do fetiche, né? A cena dela apanhando no elevador, o corpo caindo, jogando o corpo. Isso foi repetido inúmeras vezes, até cansar. Tatiane Spissner, que era uma advogada casada com um empresário, né? Foi assassinada pelo marido. Não tinha dúvida sobre o assassino, não tinha dúvida sobre quem era. Quando surgiu a notícia da Tatiane Spissner, ela já estava morta, já sabia quem era o assassino, a polícia já estava à caça dele, ele tinha fugido.
já tinha cenas. Não precisava de mais nada. Não precisava de nada, né? E eu não consigo entender. Ela entrou para a história, né? Como mulher encontrada morta. É sério, assim, ó, na notícia, nesse caso, a gente teve que pesquisar o mesmo portal para ver a evolução do caso, né? O mesmo portal. E a gente aqui não está falando do UOL. A gente não prioriza, não priorizamos no livro nem identificar o veículo e nem o repórter. Primeiro, pela condição de que, como a gente está identificando um padrão, não tem necessidade, né, de saber quem é, qual o gênero do jornalismo, enfim, não interessa. Né? E nem a questão do veículo, porque a questão não era a demonização de um veículo específico. Nesse caso, sim. Primeiro que a gente precisava comprovar de onde a gente tirava as informações, de onde a gente tirou. E, assim, na notícia da condenação do assassino, era advogado, assim, assassino da advogada encontrada morta. Ela ficou... Ela permaneceu como encontrada morta até o fim. E na notícia, na primeira notícia, né, que encontrada morta, porque foi assim, ela foi encontrada morta pela polícia, daí depois as cenas todas e tal, no apartamento o corpo, né, e ele fugiu, porque ele recolheu o corpo da calçada, depois que ele, né, e botou no apartamento de volta. Rolou um tapete, né? Tinha uma imagem estranha. Enfim, e ele fugiu de carro, e o corpo ficou no apartamento. Com o escândalo todo, o corpo caindo, sendo recolhido, a não sei o quê, e os vizinhos ficaram aflitos. Quando ele saiu de carro, né, os vizinhos já tinham chamado a polícia. E eles chamam a polícia entra e encontrou uma mulher morta. Mas já tinha um histórico antes. Né? E ficou como encontrada morta. Né? E encontrada morta. Gente, mulher assassinada. Sim. Assassinada, assim, porque quando diz morta, por isso a gente fala que a história de morte matada contadas feito morte morrida, porque todas as notícias ficam parecendo que são de morte morrida. Tem umas assim que chega a se cogitar suicídio. Porque o encontrada morta é uma maneira, né, da gente... Acidente. Tu fica na dúvida se a pessoa caiu, bateu a cabeça no banheiro, se teve um mal súbito, se suicidou mesmo, né? Porque as hipóteses são essas. E aí uma das coisas que a gente percebeu é que a imprensa, para não falar em feminicídio, busca a teoria mais absurda. A teoria mais absurda é a teoria... E aí vai colocar a palavra feminicídio na voz de um familiar. Sim. Aí, assim, mulher encontrada morta. Aí vem a linha fina, né? A família, ou na segunda linha fina, porque agora tem uma listinha, né? Uns pontinhos na listinha de quase um item de supermercado, né? A polícia inicia as investigações, a última, família desconfia de feminicídio. Não é a imprensa. A imprensa não assume a investigação do caso. Aí eu fico pensando, poxa, onde está o espírito investigativo, né? A coisa do repórter, né? Nesses jornalistas que ficam, às vezes teve o caso, por exemplo, que eu abro o livro, que eu falo de mim, meu despertar para o feminismo, que é o caso da Luciette Saraiva em Pelotas em 1990, janeiro de 1990. A imprensa, eu sei que o departamento, a editoria de polícia antes era muito mal vista, né? Era, inclusive, pouco profissionalizada, ao ponto de alguns repórteres, era tipo castigo no jornal, era a porta de entrada, né, dos focas, né? Era polícia e esporte, e mais a polícia, né? Boa parte dos jornalistas dizem isso, que foram focas, os grandes jornalistas, quando vão falar, dizem que foram focas, né, na editoria de polícia. E aí aquela coisa de ficar em necrotério, né, na volta da polícia, vendo o crime que aconteceu, que é uma coisa comum, né, o que eles chamam de roda, né, rotina... Ronda, né. É que hoje em dia a ronda é virtual, né? É isso. Mas antes a ronda era na volta né, das delegacias, do IML, enfim. E eles falam sobre isso, sobre a questão de que a polícia era pouco valorizada, né? E que não era pouco profissional. Então, nem formado precisava ser.
E aí tem essa coisa, assim, eu lembro assim, que esse departamento, por exemplo, em Pelotas, no Diário Popular, ele era bem mal valorizado, bem desvalorizado mesmo, né? Tanto que quando eu entrei para a faculdade já tinha toda uma reformulação e já se falava sobre isso. Aí quando eu vou fazer minha pesquisa da minha monografia, eu já encontro uma jornalista formada na editoria de polícia do Diário Popular. Ou seja, as coisas realmente mudaram bastante. Mas o jornalista que vai fazer, ele tem 2 dias para fazer a investigação, porque o crime aconteceu às 11h30 da noite de uma quinta-feira, e ele só vai aparecer no Diário Popular, no jornal, no sábado. Ou seja, o jornalista teve um dia inteirinho para fazer a investigação. Ou seja, ele teve muito mais tempo de qualquer outra notícia normal que acontece, eu falo, e tu tem 2 ou 3 horas apenas para investigar, né? Eu vou escrever tua matéria, o jornalista teve um dia inteiro para fazer a investigação. E ele ficou só com a polícia. Ele ficou só com a voz da polícia. Ele não foi procurar os amigos da vítima, ele não foi procurar a família da vítima, nada. Assim, e era um crime triplo. O assassino matou a namorada, o namorado, né, e ainda feriu o amigo que estava junto, porque ele perseguia tanto ela que eles já andavam em grupo, ela não andava mais sozinha. E aí, esse crime horroroso, esse crime triplo, né, ela foi citada 2 ou 3 vezes na matéria como a amante, o ex-amante. Isso é uma forma de qualificar, isso é uma forma de julgar. É lógico. Né? E julgar o comportamento. Né? Olha só, ela tinha um amante antes, agora já estava com outro namorado. Nossa, merecia. É sempre isso. Né? O critério é sempre esse. Então, assim, e aí tem essa questão da ética. Né? Quando eu digo assim, eu insisto sempre nisso. Se os jornalistas cumprissem o nosso código de ética, seguissem os manuais e o que a gente aprende na faculdade, a narrativa de feminicídio seria muito melhor do que são. Seriam muito mais assertivas. E a gente prova que é possível ser assertivo sem ferir a presunção de inocência. A gente reescreve matérias inteiras sobre isso. E a gente dá exemplos de boas matérias. Por exemplo, tem um veículo hoje que escreve boas matérias sobre feminicídio, que é a Piauí. Ok, são só um veículo quase independente, né, que se tornou independente agora, mas que tem dinheiro, enfim, e que é chefiado por uma mulher. Ok, eu imagino que a essas alturas já tenha tido até uma reunião de editoria, enfim, né, na redação para falar a respeito. Mas nessa época ainda não era, a chefia ainda não era mulher, e a repórter que escreveu, a gente cita uma repórter na matéria, que escreveu uma matéria tão humana. Eu não vou ser comovente porque a gente está falando de crime, né? A gente está falando sobre corpos de mulheres que a gente está falando. Mas é uma matéria tão humana que comove no sentido assim, do jornalismo bem feito, sabe? Uma repórter exercendo a sua profissão dignamente. Isso comove, a mim, principalmente. Eu sempre fico daquela, assim, olha que coisa bacana, né? Olha que colega para se orgulhar, né, do trabalho feito. E não só esse exemplo, existem outros, né? Mas são operações bem feitas, mínimas, assim, que tu retrata a vítima com um mínimo de humanidade, não coloca ele nesse lugar nem da culpa, nem da vítima em si, né? Tu coloca ela no lugar correto, assim, vítima de um crime, obviamente, sim, mas não essa coisa do vitimar como não um lugar de coitada. Sim. Né? Porque nós estamos falando de mulheres que vivem sua vida, são chefes de família, lutadoras, enfim, né? Tem uma história. Né? E dá muita dó assim, quando a gente vê a história dessas mulheres reduzidas ao seu crime, à sua morte, a narrativa da sua morte. E dessa forma, assim, sabe, desumanizadora, assim. E repito mais uma vez, assim, quando o repórter desumaniza uma vítima de um crime, ele está se desumanizando, porque ele vai se acostumando a fazer desse jeito. E assim, a gente teve algumas experiências, eu e a Vanessa, de constrangimento com colegas, né, diante do livro. Colegas constrangidos, né? Eu imagino. Assim, eu imagino. Porque a nossa matéria-prima é a crítica. Mas o jornalista se acostuma a criticar o outro, não a se criticar. Então, a autocrítica é uma coisa bastante incomum na nossa profissão. A gente tem, inclusive, mais arrogância do que autocrítica. Bem mais arrogância do que autocrítica. Bem mais. Infelizmente, né? Deveríamos ter mais autocrítica. E nessa tua experiência com as estudantes, especificamente, tu sente uma mudança? Sim. Porque eu sinto um pouco, assim, do comportamento... Eu tenho uma filha de 18 anos,
que ela vê um mundo completamente diferente do que eu via com 18 anos. E que coisas bem menores, é que a gente não pode dizer, né, que nem é menor nem que é maior, mas ela já tem um alerta assim com coisas que eu não teria, né? Às vezes vou chamar atenção um tom de voz, ou alguma coisa, de coisas que ela me relata de que presenciou, de alguma amiga, e que eu fico pensando, gente, mas na idade dela eu nunca me dei conta disso. Isso é um bom sinal, né? A gente tem que caminhar para frente, pelo menos nós todas de mãos dadas. Então, as minhas experiências com estudantes têm sido bem boas, assim, inclusive assim, os próprios professores dando conta, né, da sua responsabilidade ali no processo, né? Aí eu fiquei percebendo assim que alguns não atentam tanto para essa questão do uso da voz passiva em títulos, né? Quando está narrando um fato, e assim, olha, tem um alerta aí, tem uma luz amarela aí acendendo, né? E os estudantes, primeiro, as meninas se sentem valorizadas. Quando são duas mulheres fazendo uma crítica sobre a narrativa, né, do jornalismo como um todo, e elas se sentem, olha, assim, alguma coisa que talvez tenham percebido, porque assim, uma coisa que eu e a Vanessa a gente percebeu durante a pesquisa, quando a gente finalmente abriu, nós estamos falando de 40 anos de notícias de feminicídio, né? 40 anos não é fácil de fazer pesquisa. E quando a gente abriu, o buraco era muito mais fundo do que a gente imaginava. E olha que a gente já vinha falando sobre isso, a gente já vinha tratando disso, já vinha reescrevendo matérias, né, da imprensa, já vinha fazendo essa crítica há bastante tempo. Mas era muito mais sério. E a gente começou com isso pelos nossos incômodos. Sabe aquela coisa do incômodo que fica, assim, tipo... A gente não consegue, às vezes, identificar exatamente o que é, o que está incomodando. Bom, a gente foi atrás o que eram todos esses nossos incômodos, né? E aí essa coisa, por exemplo, do suposto usado como dúvida e não como garantia da presunção de inocência, porque essa sim a gente acha ok, mas aquilo que eu falei, o suposto junto com o verbo no futuro do pretérito, junto com a imagem da vítima, uma foto sensual, junto com o título na voz passiva, junto com... Tu coloca o crime em dúvida. E tu chega no final da matéria com a leitura assim, mas ela procurou. Ela procurou. Teve várias vezes que eu e a Vanessa, assim, a gente era arrastada pela narrativa a pensar isso. E aí no final a gente termina se autoflagelando, se chicoteando, né? Do tipo, como assim a gente está pensando isso da vítima? Né? Como a gente está pensando isso dessa mulher? Mas, né? A narrativa leva a gente a uma... Porque é isso, quando a gente fala... Hoje a gente fala muito de disputas de narrativa, né? A narrativa é uma forma de contar uma história. E quem está escrevendo, ele te leva por esse caminho. E nem sempre ela é boa, a maneira de... Ela te leva a uma conclusão. Né? E às vezes essa coisa da hipótese absurda, né? Ela te leva por um caminho tortuoso para colocar justamente o comportamento da vítima em dúvida, em julgamento. E eu costumo sempre dizer que aquela situação lá do julgamento da Ângela Diniz, que ela que foi julgada e que o comportamento dela que estava ali naquele tribunal, a gente continua no tribunal. A gente continua sendo julgadas. E é todos os dias. E é uma coisa que, assim, por que isso é tão importante? Ora, a gente está falando de um crime contra a vida. Crimes contra a vida no Brasil são julgados por júri popular. Quando a imprensa narra um crime de uma determinada forma e já atenua para o assassino, tu está influenciando a sociedade como um todo e possivelmente os jurados daquele crime e daquele assassino. Com certeza. Então, nós temos provas bem concretas e recentes aqui. Sim, então a gente está falando de que a gente tem uma imensa responsabilidade. O jornalismo tem uma imensa responsabilidade. Por isso que a nossa pergunta é: o jornalismo ele rompe com essa lógica, com essa opressão estrutural, né? Ou ele incentiva feminicídios? E é muito triste perceber que nossos coleguinhas, que é a nossa profissão, que o jornalismo como um todo incentiva feminicídios. É triste chegar nessa conclusão. É lamentável. Sabe esse da Ângela Diniz, eu lembro, é do Doca Street, né? Eu nunca vi, eu acompanhei, né, o caso. Não, acho que não, há 40 anos eu era quase jornalista. Não vou contar quantos anos eu tinha. 43 de jornalismo eu tenho, então tá por aí, né? Então, assim, acompanhando... Mas o julgamento eu acho que tu já lembrava, já devia ter já mais sim, e aí, mas eu lembro assim que ele nunca foi tratado como um assassino. Não. Sempre houve um glamour em cima do cara.
Porque ele era um cara Mancebo. de boa presença, aquela Mancebo. coisa. Eu lembro direitinho disso. Ele nunca foi tratado como um cara que cometeu um crime de ódio. E aqui dando um spoiler, o filme mantém isso. O filme agora, Ângelo, Aham. tá saindo, acho que nem está em cartaz, se entrou em cartaz, mas eu assisti pelo link da imprensa, que a imprensa recebeu para fazer a crítica. No final da história, no final do filme, eu ouvi, porque assim, o Praia dos Ossos trouxe isso, né? Áudios do julgamento, né? E lá o Evandro Lins e Silva, ele diz uma coisa horrenda, ele vai arrastando, né, a fala dele para levar os jurados à tese absurda dele, que a Ângela se suicidou pelas mãos do Doca. Meu Deus. Foi um suicídio pela mão do outro, né? Que ela queria morrer, que ela flertava com a morte, que ela queria morrer. E ele tinha talento para o trágico, porque ele era passional. A frase é essa: o passional tem talento para o trágico. E o Praia dos Ossos também fala sobre isso, ela salienta isso, né? O talento é uma palavra positiva, né? Estava falando de... É claro. Assim, Alguém que é bom em alguma coisa, né, gente? É alguém que não vai repetir isso, por exemplo. Sim. Né? Quando o filme terminou, ficou para mim, me veio imediatamente no ouvido a frase do Evandro Lins e Silva, né, que ela se matou pela mão do Doca. Enfim, o filme é dirigido por um homem, né, eu não sei bem o que ele usou para fazer a pesquisa, mas o filme ele tem um recorte exatamente, isso é divulgado, né, isso não é spoiler. Ele é os 4 meses da relação dos dois, do dia que eles se conhecem. É meio que uma ficção com personagens reais, né? Ele tem algumas, como é que a gente diz, licenças poéticas, né? Sim. Se é que dá para chamar isso de poesia. Tá. Mas é do dia que eles se conhecem até o dia do assassinato, que são apenas 4 meses, né? É um orçamento explosivo, extremamente tumultuado, mas de apenas 4 meses. Do dia que ela se conheceu até o dia do assassinato, é isso. Em 1976, não era essa mesma sociedade de agora, né? Então, por isso eu acho tão absurdo quando um crime é narrado, o feminicídio é narrado do mesmo jeito, né? E nem feminicídio existia, nem Lei Maria da Penha existia, né? Verdade. As mulheres não era comum mulheres em redação. Sim. Sim, já começa por aí, né? Eram poucas as mulheres jornalistas, não vou dizer raras, né? Mas eram poucas, a gente era minoria. Sem dúvida nenhuma, éramos minoria. Até a meados da década de 90 ainda disputávamos. Né? Eu já sabia que esse jogo ia virar porque na minha militância na Enecos a gente já tinha feito pesquisa e nós já éramos ampla maioria nos cursos de comunicação. Então era impossível não virar esse jogo. Né? Que a gente ia acabar se tornando maioria em algum momento. Não sei, eu sabia quando, mas ia acabar acontecendo. E eu fiquei com essa impressão, sabe? Então, assim, é o reforço de novo da coisa do crime passional. E isso me incomodou. Isso segue me incomodando. O Praia dos Ossos foi um trabalho jornalístico tão lindo, tão maravilhoso, assim, na coisa do cumprimento ético, né, do dever, tão primoroso, porque ele trouxe a memória da Ângela. Ele construiu a Ângela, reconstruiu quem era a Ângela. E isso é fundamental, assim, para a questão da vítima. Assim, não interessa se tu acha que ela era boa, ela era má, não interessa. Ela era aquela pessoa. Essa pessoa foi assassinada, ela não merecia ser assassinada. Ninguém merece ser assassinado. Né? Se a gente vai dizer que a vida é um valor universal, e esse é o nosso conceito da defesa dos direitos humanos, ninguém merece ser assassinado. Ponto. O direito primeiro, o direito à vida. Ponto. A Ângela também tinha direito à vida. Se ela incomodava, se ela chocava, se as mulheres ficavam incomodadas porque ela era sensual demais, livre demais, se os homens se sentiam ameaçados, dane-se. O problema é deles, assim, né? O problema é do restante do mundo. Ela não merecia morrer por isso. Né? E reconstruir a Ângela assim, foi um trabalho que eu aplaudi. Assim, eu não só ouvi uma vez, mas eu ouvi outras vezes, né? Os 8 episódios, mais os extras, porque é primoroso, sabe? É bacana quando a gente vê algo... Foi tão mal feito o jornalismo lá, na época, que se precisou fazer um podcast com 8 episódios. Para contar efetivamente. Para recontar. Porque eles não se preocuparam em contar quem era a Ângela.
a mãe de 3 filhos, né? A menina que foi criada para casar, né? Para ter um casamento. Como era a sociedade mineira naquele momento. As outras mulheres que não eram livres, sensuais, como a Ângela aqui, foram assassinadas também pelos seus maridos. Só porque mencionaram que queriam separar. Né? Porque elas também queriam ser como a Ângela. Não sei. Livres, mas e não tudo, queriam elas aquele não queriam casamento. aquele homem mais. E tem o direito. Porque se sentiam Esse é o ponto. Enfim, mas A questão não queriam é mais. E é aquela história quando a gente fala assim que não é não, que se fala muito hoje em dia, não quero mais, ponto, acabou. A única coisa bacana assim, que eu acho, assim, aqui spoiler, né? É que no filme o Doca diz a frase que todos os homens dizem antes de matar. Então, talvez fique como um alerta. Assim, a mulher, quando ouvir essa frase, corre e se proteja. Né? Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E essa é terrível. E essa frase, ela é dita... não tem glamour nenhum. Essa frase é a mais usada nas ameaças de morte. Acredite, ela é real. Os homens matam porque podem, os homens matam porque se sentem dono das mulheres. Os homens matam. Eles não têm nenhum problema com relação a isso. Eu não estou falando de que o homem é uma pessoa ruim, que ele vai matar outros. Nem todos, as mulheres, porque as mulheres são coisas menores. Porque são tidas como coisas menores. Então elas são seres matáveis. Propriedade, né? Propriedade, então, coisa. É um carro. Se eu bati o carro, azar. Se eu quebrei o copo, não tem problema. Se eu matei a mulher... Do tipo assim, tu tem uma coisa e aí alguém quer essa coisa. Tu não quer dar essa coisa. Tu prefere destruir a coisa a ver essa coisa com outra pessoa. É isso. E às vezes começa só deixando aquela coisa no canto ali, né? Tipo, não dando atenção, deixando jogado, deixando largado. E aí que eu fico pensando, que eu vejo, a gente acaba vendo alguns sinais das meninas estagiárias que trabalham com a gente, né? E tu tem mais contato com essa nova juventude feminista. Eu sinto que elas chegam mais fortes. Sim. Né? Entendendo que o não é não, que o meu corpo é meu. Isso. Né? E que isso pode estar no jornalismo, que isso não é contrário ao jornalismo. Eu sempre conto que eu sou feminista antes de ser jornalista. Né? E aí eu sempre digo isso, assim, a gente, essa coisa de que a imprensa é neutra e de que há isenção, isso é tudo mentira. A primeira frase que eu digo para todos os estudantes é que as pessoas precisam se livrar disso o quanto antes. Não existe neutralidade. A gente tem o nosso olhar, que é o nosso lugar no mundo, o nosso jeito de ver as coisas. E o nosso jeito de ver as coisas, ele vem permeado pela nossa classe, pelo nosso gênero, pela forma como a gente é violentado por essa classe, por ser dessa classe, por ser desse gênero. Então, é impossível ser neutro. Então, quando a gente tem a ilusão da neutralidade, a gente vai tentar anular esses olhares, essa impressão toda que a gente tem e da leitura do mundo, e que só joga a favor do opressor e do explorador. A gente precisa urgentemente se livrar. Esse é o grande problema que eu vejo do jornalismo hoje, principalmente dos estudantes. É essa pretensão da neutralidade, da isenção. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, eu já era comunista, eu já era feminista antes de ser jornalista. E eu só me tornei jornalista porque eu era comunista, porque eu era feminista. Tenho certeza disso. E isso anda junto com a minha profissão. E não tem problema nenhum. Não há conflito nisso. Assim como a gente não vê conflito em pessoas da direita serem jornalistas. E eles exercem isso com uma naturalidade, e as pessoas aceitam com uma naturalidade, que parece que o problema... É aí que eu começo a dizer, o problema não é em ter uma ideologia. O problema é com a ideologia de esquerda. E a ideologia de esquerda que é demonizada. São as feministas que são demonizadas. Porque ter ideologia não é problema, quando é a ideologia do opressor. Que engraçado, né? Que estranho. O opressor sempre vem. Não é? Vem justamente por isso. Mas está na hora de mudar. Antes de encerrar, porque a gente já está no nosso tempo, eu preciso... todo mundo viu aqui que nós temos a nossa canequinha exclusiva do podcast, e agradecer o trabalho da Fabricando, que é a Keila, que nos produziu essa caneca com todo carinho. Yara, queria te agradecer muito por toda essa conversa, que seja a primeira aqui no podcast, porque nos bastidores a gente tem muitas, primeira de muitas, tu é sempre muito bem-vinda aqui.
E A gente precisa conversar mais com a Precisa, Niara, a gente porque precisa o conversar mais papo com a rolou Niara. assim, é que a gente gente nem tem um sentiu. tempo Exatamente. e parece que a gente recém começou a A conversar. gente precisa falar mais sobre o que nós mulheres passamos e o que acontece efetivamente com as mulheres que acabam sendo noticiadas apenas como mortas, né? E que vem de um histórico de uma agressão absurda. E a imprensa precisa mudar, né? A gente precisa rever muita coisa. A gente continua reduzida a coisas, né? Reduzidas E a a gente Por isso eu precisa- falo na questão da defesa dos direitos humanos, É que os direitos verdade. das mulheres são direitos humanos e que essa tem que ser a nossa missão primeira. E fortalecer essa ética jornalística que a gente aprende na faculdade, defendendo a volta do nosso diploma, porque Fundamental. é fundamental, porque é ali que a gente recebe essas informações, que infelizmente ao longo do tempo podem perde. ser perdidas, mas que efetivamente a gente é ali, nos bancos da universidade, que a gente aprende como ser um jornalista. Não é só melhor. técnica. Não é só Não é só técnica. Não é só É um técnica. comportamento, assim, Exatamente. são regras do exercício da profissão que precisam ser cumpridas. Isso. Então a gente precisa urgentemente garantir a PEC do diploma, ou a volta do diploma, que é justamente para garantir que os jornalistas passem pela faculdade, né? Passem por essa formação, por esse aprendizado. Isso é fundamental, porque isso só valoriza a profissão. E a gente viu o quanto a gente foi prejudicado, né? Desde que o nosso diploma caiu até agora. Né? Eu não vou nem falar na questão das fake news, né? Que Sim. É assunto para um Proliferário. outro podcast. Era muito, muito, muito obrigada. Obrigada. eu que Bia. agradeço. Muito obrigada.